O milionário escondeu a verdade da matriarca na Vila Doce, e ela ensinou o que é ter valor. Dona Aurora, 70 anos de pura fibra, com seus cabelos brancos cuidadosamente presos em um coque elegante e um olhar que carregava a profundidade tranquila de um rio antigo. Sentia a alma do vilarejo de Vila Doce em cada um dos seus inigualáveis biscoitos de coco. Sua pequena e acolhedora casa, no coração pulsante do lugar, era muito mais que um teto de telhas gastas pelo tempo. Era um verdadeiro santuário de aromas que contavam histórias e receitas que atravessaram gerações. Onde incontáveis mães, desde as de sua bisavó, aprenderam a arte milenar de fazer doces com amor, paciência e o tempo certo das coisas. Para ela, a aposentadoria não significava parar no tempo, mas sim ter mais tempo para se dedicar à sua grande paixão, um legado que parecia teimar em resistir aos ventos impetuosos da modernidade. Mas sim, a modernidade batia à porta, e batia com a urgência e a impaciência caractere. Seu neto, Pedro, um rapaz de 20 e poucos anos, cheio de efervescência juvenil, e com a cabeça borbulhando de ideias urbanas e digitais, tentava, com a melhor das intenções e uma energia contagiante, convencê-la a digitalizar e modernizar o negócio familiar de biscoitos. Vovó, seu biscoito é mais do que bom, é ouro e puro, uma joia da culinária. Mas essa embalagem de papel manteiga tão simples e sem graça, precisamos de algo que venda no Instagram, entende? Um site descolado, entregas rápidas para todo o Brasil, um branding que grite o nome da senhora para o mundo inteiro. Dona Aurora apenas balançava a cabeça, o sorriso doce e quase imperceptível nos lábios, mas com os olhos firmes, inabaláveis, como as montanhas rochosas que cercavam o vilarejo. Meu biscoito, meu filho. Ele fala por si. Quem prova uma vez, volta sempre. Não precisa de gritaria de rede social ou de cores chamativas. A verdadeira qualidade atrai a si mesma. Ela preferia de longe a simplicidade e a genuinidade da feirinha de sábado, onde vendia suas iguarias com um papo bom para a vizinhança amiga, um sorriso acolhedor e a certeza de que cada venda era um encontro de almas, uma troca de histórias, não uma mera transação comercial. Ali, seus doces eram a desculpa perfeita para se conectar com as pessoas, para ouvir e ser ouvida, para nutrir as raízes da comunidade. Um dia, a quietude idílica da Vila Doce foi bruscamente quebrada pelo ronco suave, mas imponente, de um carro tão polido que refletia o sol como um espelho prateado, parando bem em frente à sua modesta e tradicional casa. De dentro, desceu um moço elegante, quase engomadinho em seu terno bem cortado, de uns 30 e poucos anos, que exalava um ar de sabichão da cidade grande. Lucas era seu nome. Ele se apresentou com um cartão de visitas de papel grosso que dizia consultor de projetos de revitalização para comunidades tradicionais, com um logotipo moderno e impessoal. As palavras dele, uma cascata interminável de termos como estratégia de mercado, otimização de processos, engajamento digital e escalabilidade, soavam para a Dona Aurora como um latim complicado e alienígena, distante de sua realidade de forno a lenha, panelas de cobre e temperos da horta. Ele falava de aproveitar o potencial purístico inexplorado, de integrar os saberes locais à economia digital global, tudo com um tom superior que sugeria que a vida dela, com toda a sua riqueza cultural e história, era um problema a ser resolvido, uma peça de museu empoeirada. A senhora deve ter bastante dificuldade com a parte tecnológica, não é mesmo? Ele perguntou, um sorriso polido, quase forçado, nos lábios que, para ela, disfarçavam um certo desdém. Uma arrogância velada, como se a idade fosse sinônimo de incapacidade. Talvez o manual desse forno moderno que queremos implantar seja complexo demais para entender, não é? A palavra complexo queimou, vinda de um moço tão novo, tão cheio de certezas e preconceitos. Ela, que havia enfrentado secas devastadoras, perdas irreparáveis e a dureza implacável da vida no campo com uma resiliência indomável,
Sentiu o peso da idade e o preconceito velado da juventude naqueles olhos apressados e julgadores. Posso tentar, se o moço permitir, respondeu a voz mais firme e decidida do que ele e até mesmo ela esperava. Mas a receita da minha avó, que está nessa terra há mais de 100 anos e tem o sabor da nossa história, não precisa de aplicativo ou de um tal de branding para ser boa. Ela é boa porque é feita com a alma, com a memória e com o amor de quem a preserva. Lucas apenas assentiu, um visível tédio e talvez uma ponta de desconsideração sutil nos olhos. O grupo Sabor e Raiz, a empresa onde trabalho, está organizando um concurso aqui no vilarejo. O melhor doce tradicional de Vila Doce. É uma oportunidade única e imperdível para vocês mostrarem seu valor ao mundo, de colocarem seus produtos artesanais no mapa da gastronomia nacional. Ele parecia estar fazendo um favor, uma concessão para os ignorantes do interior. Pedro, o neto, que assistia à cena com os punhos cerrados e o coração a mil, fervendo de indignação, interveio antes que Dona Aurora pudesse recusar. Vovó, é a sua chance de ouro. Mostra para esse moço engomadinho da cidade que o doce da senhora não tem para ninguém, que a tradição tem mais valor que qualquer novidade que ele traga. Dona Aurora, sentindo a pontada de orgulho ferido e o ímpeto e a fé inabalável do neto, concordou, ainda que relutante, com a cabeça, um desafio aceso em seu olhar. Nas semanas seguintes, Lucas, o moço do carro polido, passou a ser uma figura constante e um tanto quanto incômoda na pacata Vila Doce. Ele caminhava pela feirinha, sempre com seu tablet de última geração e um celular ainda mais moderno na mão. Tirava fotos de tudo e de todos, fazia anotações apressadas e quase furtivas. Ela o observava de longe, a desconfiança ainda aninhada em seu peito como um pequeno pássaro ferido, mas também notava a maneira atenta e curiosa como ele falava com os outros artesãos. Perguntava sobre suas vidas simples, seus desafios diários, suas dores silenciosas. Havia algo mais ali do que a mera frieza alcoolista de um consultor de marketing. Um dia, sua banquinha de doces estava excepcionalmente cheia de clientes. E ela lutava com suas forças já limitadas pela idade para organizar as pesadas caixas de biscoitos recém-assados, sentindo uma pontada de dor nas costas. Lucas se aproximou discretamente, tirou o paletó com um movimento fluido, dobrou as mangas da camisa social e, com agilidade surpreendente e uma força inesperada, ajudou a arrumar tudo. Precisa de ajuda com as caixas, Dona Aurora? A senhora não precisa fazer tudo sozinha, ele perguntou. O sorriso agora mais relaxado, mais genuíno, sem o brilho de deboche que ela notara no primeiro encontro. Ela se surpreendeu com a delicadeza e a presteza dele. Obrigada, moço. Nem todo engravatado tem a mão na massa, não é? Pensei que só soubessem de números e telas brilhantes. Ele riu, uma risada leve, descontraída, que revelava um lado humano e acessível que ela não esperava encontrar sob tanta formalidade. Foi ali, entre caixas de doce e risadas inesperadas, que começaram a conversar mais profundamente, a compartilhar pedaços de suas vidas. Ele, com uma humildade que a surpreendia a cada dia, contava sobre os desafios reais de tentar modernizar um setor tão tradicional sem perder a essência, sobre a pressão constante por resultados, a solidão intrínseca de seu cargo de liderança e o peso das expectativas. Ela, por sua vez, falava sobre a importância vital de honrar as raízes, de não apressar o tempo de maturação da fruta ou o descanso necessário da massa, de respeitar os ciclos da natureza e da vida, que ensinavam mais que qualquer livro. Meu pai era agricultor, Dona Aurora. Lucas confessou um dia, enquanto dividiam um café coado na hora na varanda dela. O sol amarelado do fim da tarde, aquecendo o rosto de ambos e pintando o céu de tons alaranjados. Aprendi o valor sagrado da terra e do trabalho honesto antes de ir para a cidade grande e me perder, por um tempo, nesse mundo de números frios. Eu venho de um sítio simples,
Não muito diferente daqui, um lugar onde a vida tem outro ritmo. A revelação o pegou de surpresa. Uma pontada de reconhecimento no coração de Dona Aurora. O moço da cidade tinha raízes, tinha chão, tinha uma história. Entendo, ela disse, a voz suave, cheia de uma nova compreensão. Mas parece esquecer um pouco da humildade no caminho. Não esqueceu, meu filho? A gente nunca deve esquecer de onde veio. Ele baixou os olhos, um vislumbre de tristeza e arrependimento genuíno. Às vezes, a gente se veste de armadura para se proteger, Dona Aurora. O mundo lá fora pode ser cruel e impiedoso, e a gente aprende a se defender como pode. A confissão dela veio em seguida, um sussurro quase inaudível, carregado de culpa. E a gente, na nossa ignorância e no nosso medo, julga por essa armadura, não é? Sem sequer tentar ver quem está por trás dela, a pessoa de verdade. Um silêncio compreensivo e pesado pairou entre eles, preenchido apenas pelo canto melancólico dos pássaros e o cheiro inebriante da terra molhada após a chuva fina. O concurso se aproximava a passos largos com uma intensidade palpável. Dona Aurora e Lucas passavam horas, dias inteiros, discutindo cada detalhe da apresentação, o modo como seus biscoitos seriam expostos, o texto que contaria a história ancestral de sua receita. Ele a ajudava com as fotos para o material de divulgação, sugeria palavras-chave para a narrativa, e ela, com a paciência infinita de um artesão e a sabedoria profunda de uma avó, o ensinava os segredos de um bom ponto de calda, a técnica exata para torrar o coco sem queimar, a importância vital da temperatura do forno e da intuição. Havia uma conexão inegável crescendo entre eles, uma teia de confiança e respeito, uma troca de saberes que transcendia a idade e as diferenças sociais. Ela começou a vê-lo não mais como um consultor, mas como um filho que a vida não lhe dera. Um neto, talvez, mas com uma inteligência, uma visão de mundo e um coração que a desafiavam e a faziam sentir-se viva e relevante novamente. Ele, por sua vez, a via como uma mentora insubstituível, uma fonte de autenticidade e de raízes profundas que ele havia perdido ou esquecido no turbilhão da vida corporativa frenética. O único problema, e era um problema que roía a alma de Lucas a cada momento, era que ele ainda não havia revelado a verdade completa sobre quem ele realmente era. Ele não era apenas um consultor de projetos de uma empresa qualquer. Lucas Mendes era o CEO e fundador do grupo Sabor e Raiz, a maior e mais respeitada empresa do setor de alimentos artesanais do país, um verdadeiro gigante do mercado, com um patrimônio que alcançava cifras milionárias. Ele temia que, se contasse a verdade chocante, ela o veria apenas como o rico da cidade grande, o homem de negócios implacável, e não como Lucas, que gostava sinceramente do seu biscoito de coco e que, de fato, respeitava genuinamente sua sabedoria e as tradições milenares do vilarejo. O medo terrível de ser julgado pelo que tinha e não pelo que era em essência o mantinha preso na teia da omissão, uma mentira silenciosa que o consumia por dentro. O dia do concurso chegou, e com ele uma mistura vibrante de nervosismo e expectativa pairava no ar da Vila Doce. A praça principal estava transformada, um burburinho festivo e alegre que atraía gente de todas as cidades vizinhas, um mar de cores, vozes e sorrisos. Dona Aurora, usando seu vestido de chita preferido, com um avental que ela mesma bordara com desenhos de coco e abóbora, símbolos de sua arte, posicionou sua banca, exalando uma confiança e uma tradição inabaláveis. Pedro, o neto, estava eufórico ao lado, ajustando os últimos detalhes, orgulhoso da avó que tanto admirava. Lucas, impecável em um blazer claro, que contrastava com a simplicidade do lugar, mas com um olhar que buscava, incessantemente, o de Dona Aurora na multidão, observava tudo.
uma ansiedade disfarçada em sua postura formal. A prefeita do vilarejo subiu ao palco improvisado, o microfone chiando antes de sua voz clara e vibrante ressoar por toda a praça. Boa tarde, queridos moradores e visitantes de Vila Doce. Hoje é um dia duplamente especial para nossa querida comunidade. Além de celebrarmos nossos talentos culinários e a riqueza inestimável de nossas tradições, temos uma grande novidade para compartilhar com todos vocês. O Grupo Sabor e Raiz, nosso maior parceiro e impulsionador visionário deste ambicioso projeto de revitalização turística e gastronômica, anuncia um investimento milionário na nossa comunidade, um verdadeiro presente para o futuro próspero de Vila Doce. As pessoas aplaudiram com entusiasmo contagiante. Vozes de alegria e esperança se misturando no ar, criando uma sinfonia de otimismo. E para nos falar mais sobre essa parceria tão promissora e sobre os próximos passos que nos aguardam, convido ao palco o brilhante CEO e fundador do Grupo Sabor e Raiz, o Sr. Lucas Mendes. O mundo de Dona Aurora desabou em câmera lenta, estilhaçando-se como um vidro fino. O nome Lucas Mendes, seguido do título de CEO e fundador, ecoou em seus ouvidos como um trovão ensurdecedor. Ela o viu subir ao palco, um microfone na mão. A postura antes descontraída, agora tensa, rígida, quase robótica. Não era o simples consultor, o moço que aprendia na varanda de sua casa. Era o dono de tudo, o cabeça de um império bilionário. As palavras que ele proferiu em seguida sobre conexão com as raízes, sobre valorizar o pequeno produtor, pareciam vazias agora, tingidas da mais amarga e profunda mentira, uma traição que lhe apertava o peito. Você me enganou, moço, ela sussurrou, a voz cortada, quase inaudível, mas cheia de uma dor que atravessou a distância e atingiu Lucas em cheio, arrancando-lhe o sorriso. Ele a viu do palco, o sorriso sumindo de seus lábios, a máscara caindo por completo. A verdade nua e crua pesou no ar, mais densa e amarga que qualquer biscoito de coco queimado. Depois da fala de Lucas, com o clima pesado e tenso no ar, a prefeita alheia à dolorosa tensão entre os dois, anunciou os resultados do concurso. E o grande vencedor do concurso, o melhor doce tradicional de Vila Doce é, com a receita que evoca a mais pura memória afetiva e o sabor genuíno da nossa terra, Dona Aurora, com seu delicioso e inesquecível biscoito de coco. A praça explodiu em aplausos efusivos e gritos de alegria. Pedro a abraçou, chorando de emoção e orgulho. Dona Aurora subiu ao palco, um turbilhão de emoções conflitantes dentro dela, mas seus olhos estavam fixos em Lucas, que a observava com uma expressão de culpa profunda e pavor. Ela pegou o prêmio, um troféu simples, mas imensamente significativo, um reconhecimento de uma vida inteira dedicada à sua arte culinária. Dona Aurora, gostaria de dizer algumas palavras? A prefeita perguntou, estendendo-lhe um microfone. Ela respirou fundo, buscando forças em sua alma de matriarca. Pegou o microfone, as mãos ainda trêmulas, mas a voz saiu firme e clara, como a de uma profetisa. Quero agradecer a todos que vieram e dizer que nosso doce é mais do que açúcar e coco. É a história da nossa gente, a herança de quem somos, a alma da nossa comunidade. E, moço Lucas, ela virou-se para ele, o olhar penetrante, firme, mas sem ódio, apenas a verdade nua e crua. A história da gente não se compra com dinheiro, nem se vende com mentiras. Ela se vive e se honra com a alma e a verdade. As palavras ecoaram pela praça, atingindo Lucas em cheio, que empalideceu e desviou o olhar, sentindo o peso de sua omissão. A plateia, embora chocada com a revelação, permaneceu em silêncio respeitoso. Depois, ela entregou o troféu para Pedro, com um beijo demorado na testa. Esse prêmio é de todos nós, meu filho. Do passado, do presente e do futuro que vamos construir. Após a emocionante, mas tensa cerimônia, Lucas a procurou nos fundos da feira, onde ela já começava a arrumar suas coisas.
Um cansaço que ia além do físico no olhar, uma tristeza que lhe marcava o semblante. Dona Aurora, por favor, me deixe explicar. Eu imploro, com o coração na mão. A voz dele estava rouca de remorso e desespero. Eu sinto muito, do fundo da minha alma, pela minha omissão. Eu não queria que a senhora me visse como mais um empresário insensível querendo lucrar em cima de vocês. Eu queria que me visse como Lucas, o moço que gosta do seu biscoito de coco e que respeita de verdade sua sabedoria, sua tradição. Eu tinha medo. Medo de ser visto como um monstro sem coração. Dona Aurora o encarou, a mágoa misturada com uma pontada de compreensão inesperada. Medo, moço? Medo de quê? De ser quem você realmente é. Eu passei a vida inteira tentando provar meu valor, lutando contra quem me julgava pela minha origem humilde, pela minha simplicidade. E no fim, eu julguei o senhor exatamente como não queria ser julgada. Pela sua roupa, pelo seu carro, pela sua posição social. Eu errei também, Lucas. Meu preconceito e minhas inseguranças me cegaram. Lucas deu um passo à frente, os olhos marejados de lágrimas. Nós erramos, Dona Aurora. Eu, por não confiar na senhora com a verdade desde o começo. A senhora, por julgar, talvez. Mas o que sentimos, o que aprendemos um com o outro durante essas semanas de convivência, não foi mentira. Eu te vi, Dona Aurora. Vi sua força inabalável, sua integridade de caráter, seu amor incondicional por este lugar. E eu quero ser um parceiro que honre tudo isso. Não com dinheiro apenas, mas com respeito, com alma, com um propósito verdadeiro. Ele tirou um papel do bolso interno do blazer, um projeto detalhado, com plantas, orçamentos e cronogramas. Eu quero criar o Centro de Memória e Sabor Dona Aurora aqui no vilarejo. Um lugar para as pessoas aprenderem a fazer seus biscoitos, para venderem seus produtos artesanais, para preservar a história e a cultura local. Seu nome, sua receita, seu legado seriam o coração de tudo, sem mudar a essência. Com total autonomia para a senhora seria a curadora-chefe, a mentora, a alma viva do projeto. Dona Aurora pegou o projeto, as mãos tremendo, os olhos marejados de uma emoção profunda e avassaladora. Era tudo o que ela sonhara, um reconhecimento que ela nunca ousou pedir em voz alta. Era a valorização de uma vida inteira de dedicação, de cada biscoito assado com carinho, de cada história contada com paixão. Ela o olhou novamente, um sorriso lento e hesitante surgindo em seus lábios, carregado de perdão e esperança para o futuro. Eu aceito, moço Lucas, mas com uma condição, e essa é inegociável. Ele sorriu, esperando ansiosamente, um alívio começando a acender, um brilho em seus olhos. Que o senhor venha aqui toda semana aprender a fazer o biscoito, do meu jeito, sem pressa, com amor. E sem terno, viu? Com as mãos na massa, como um homem da roça que sabe o valor do trabalho braçal. Lucas riu, uma risada que veio da alma, cheia de gratidão. Prometido, Dona Aurora. Com todo o prazer e sem terno, pode ter certeza. Eles apertaram as mãos com firmeza. Um aperto que selava não só uma parceria de negócios promissora, mas uma amizade profunda, um respeito mútuo e a certeza inabalável de um novo começo, um novo capítulo para suas vidas e para a Vila Doce. Meses depois, a Vila Doce florescia como nunca antes. O Centro de Memória e Sabor Dona Aurora era um sucesso retumbante, atraindo turistas e curiosos de todas as partes do país, ávidos por um pedaço de autenticidade e sabor genuíno. Dona Aurora, com seu avental bordado, era a estrela do lugar, ensinando as crianças com paciência e carinho a sovar a massa, a sentir o ponto exato da calda, a contar as histórias emocionantes por trás de cada receita, infundindo em cada gesto um legado de amor, sabedoria e tradição. Sua casa, antes apenas um lar modesto, era agora um farol de cultura e conhecimento. Lucas, de camiseta e jeans, era uma presença constante e discreta, aprendendo com ela,
ajudando a comunidade com seus conhecimentos e recursos. Seu terno de consultor agora pendurado no armário, substituído pela simplicidade e a genuinidade da vida no campo. Ele a via não mais como um projeto ou um ativo a ser explorado, mas como uma avó, uma mentora, uma amiga insubstituível, a bússola moral de sua vida. Ela o via como jovem de bom coração, que apesar dos erros e omissões, aprendeu a valorizar o que realmente importava: a alma das pessoas e a riqueza inestimável das tradições. E numa tarde de sol que pintava a varanda do centro com tons dourados e alaranjados, Lucas entregou uma xícara de café coado na hora para Dona Aurora. Sabe, Dona Aurora, eu pensava que o sucesso era apenas sobre números, lucros vultosos e estratégias de mercado implacáveis. A senhora me ensinou que ele é, na verdade, sobre pessoas, sobre alma, sobre deixar um legado de afeto, de humanidade, de amor verdadeiro. Ela sorriu, os olhos brilhando com a sabedoria acumulada em seus 70 anos. E o moço me ensinou que a modernidade não precisa ser inimiga da tradição. Pode ser até um bom genro, se soubesse comportar e respeitar a sogra, não é mesmo? Eles riram juntos, uma risada que encheu a Vila Doce de calor, esperança e a certeza de um futuro promissor, onde o antigo e o novo caminhavam de mãos dadas, em harmonia perfeita. Dona Aurora, a guardiã venerada das tradições, a mentora amada por todos, a força moral inabalável da comunidade, foi finalmente exaltada em seu próprio lar, seu legado finalmente reconhecido, preservado e seguro para as futuras gerações. Ela havia encontrado um novo propósito, um amor inesperado e a certeza inabalável de que a sabedoria dos mais velhos nunca, jamais envelhece. Se essa história de superação e reconexão com as raízes te tocou, lembre-se do valor da sabedoria que cada sorriso e cada ruga carregam. Compartilhe esse carinho.